Torá judaica Shemot, também encontrado no Antigo Testamento em Êxodo capítulo 22 versículo 18, tradução: não permitirás que uma feiticeira viva. Esse é um dos versos mais claros e diretos sobre a condenação da bruxaria. Ele ordena a pena de morte para as feiticeiras, sem margem para interpretação. Torá judaico Vaikra, também encontrado em Levítico capítulo 20, versículo 27. Quando um homem ou mulher em Israel tiver espírito de necromancia, ou fora adivinho, morrerão, serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles. Torá judaica livro Devarim, também encontrado em Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 a 12. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, mágico, nem quem consulte os mortos, porque todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Torá judaico livro Devarim, também encontrado em Deuteronômio capítulo 12, versículos 2 a 3, certamente destruireis todos os lugares, sobre os altos montes, e sobre os outeiros, e debaixo de toda árvore frondosa, onde as nações, que ides desapossar, serviram a seus deuses, e derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, queimareis os seus bosques com fogo, e derribareis as imagens esculpidas de seus deuses, e fareis perecer o seu nome daquele lugar. Os pais da Inquisição, marcada por uma crueldade sem precedentes e uma loucura que desafiava a compreensão humana. Os tribunais inquisitoriais judeus existem muito antes do surgimento do cristianismo. Enraizados em uma tradição antiga e implacável. Esses tribunais eram conhecidos por sua severidade e pela forma implacável com que perseguiam aqueles considerados hereges. A punição para a heresia era cruel, com um nível de severidade que, muitas vezes, se aproximava da perversidade. E os métodos de execução eram projetados para infligir o máximo de dor e sofrimento. A pena de morte e a tortura eram consideradas medidas aceitáveis e legítimas. Acreditava-se que essas práticas eram necessárias para manter a fé e proteger a sociedade de influências corruptoras. Os acusados estavam desprotegidos, sem a possibilidade de contar com qualquer forma de defesa. Eram frequentemente mantidos em condições desumanas, em celas escuras e úmidas, onde a esperança de justiça era praticamente inexistente. Não eram apenas os hereges, pessoas rotuladas de bruxas ou feiticeiras, ou praticantes de rituais de outras crenças que enfrentavam o julgamento, mas também aqueles que eram meramente suspeitos. A simples acusação de heresia podia ser suficiente para condenar alguém à morte. Até mesmo o julgamento e pena à morte do homem conhecido como Jesus, e a única prova que o Sinédrio conseguiu apresentar foi a acusação de blasfêmia. Este evento histórico destaca a injustiça e a arbitrariedade dos tribunais inquisitoriais. As normas do processo e os direitos dos acusados podiam ser ignorados pelos juízes, que decidiam muitas vezes sem justificativas plausíveis. A parcialidade e a corrupção eram comuns, e muitos inocentes foram condenados injustamente. Resumindo, o judaísmo foi a raiz e a mitologia, e leis judicas etnocentristas foram retóricas justificativas das práticas na Inquisição. Como também o próprio judaísmo é de onde vieram os primeiros inquisidores propriamente ditos dentro do contexto assinalado. Essas práticas foram perpetuadas ao longo dos séculos, criando um legado de medo e opressão.
Agora fica a pergunta: como isso não é também assinalado? Porque a história muitas vezes esquece de mencionar essas raízes profundas e perturbadoras. É importante questionar e examinar essas questões para entender plenamente o impacto da Inquisição na sociedade. Só falam dos galhos, mas esquecem de olhar a raiz, que até hoje se mantém incriticada e fomentando direta e indiretamente antigas e novas problemáticas. A raiz da Inquisição, com suas práticas cruéis e injustas, continua a influenciar o mundo moderno de maneiras sutis e complexas.